Olá, muito boa tarde a todos. Nós estamos hoje para iniciar mais uma sessão das Palavras Cruzadas, em que iremos abordar, na continuação do estudo da unidade da Igreja, na unidade em Cristo, nós hoje vamos falar da unidade dos crentes na adoração. Eu e a Sandra hoje vamos debater este assunto. Temos um texto que nos remete para dois versículos do capítulo 14 do Apocalipse, que são muito caros ao espírito adventista, não é? Uhum. E que é aquele texto famoso: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este texto é um texto que nós, aprendemos desde a idade, desde os tições, não é? Quase. E é um texto que, de alguma maneira, fala do aspecto da adoração, que nós hoje estamos a tratar. E nós vamos falar este assunto porque a adoração, nós podemos pensar, primeiro temos que perguntar o que é a adoração, o que é que significa a adoração. E a lição fala disso. Adorar a Deus é dar-lhe a honra e a glória devidas ao seu nome. Exatamente. É isto. E nós podemos perguntar assim, mas porquê é que Deus precisa que se lhe dê honra e glória? Em primeiro lugar, porque há alguém mais que também a reivindica, essa honra e essa glória. E esse alguém mais é Satanás. Exato. E esse alguém mais é quem está em conflito cósmico, em conflito, digamos, o chamado conflito dos séculos, que de facto existe e se mantém e nos mantém aprisionados ainda por causa dessa circunstância. E, portanto, esse alguém requer, tem pretendido ao longo dos séculos essa adoração. E tem-no conseguido em muitos aspectos. E depois, nós podemos perguntar, porquê é que nós devemos adorar a Deus? Bem, a lição diz-nos que a razão pela qual nós devemos adorar a Deus, em primeiro lugar, é porque Ele é o nosso Criador. Exatamente. Não é? E isto é aquilo que derruba Satanás logo. Claro. Não é? Se nós pensarmos que o único ser que realmente merece a nossa adoração é aquele que é responsável pela nossa existência, Satanás deixa de ter qualquer hipótese. Claro. Não é? E depois ainda diz que a outra razão pela qual nós adoramos a Deus é para lhe mostrarmos quão gratos nós somos por tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós diariamente, não é? E este mostrar gratidão é alguma coisa que incomoda muito a Satanás, não é? Porque isso demonstra o quê? Primeiro que nós reconhecemos a autoridade de Deus sobre nós e a nossa dependência de Deus. Claro. E isso não agrada de modo nenhum. Nós consideramos Deus nosso Pai e, sendo filhos, assim como um filho terrestre tem, digamos, algumas responsabilidades, não digo, mas alguns deveres para com o seu pai, sim, para com os seus pais. Nós, como filhos de Deus, temos também deveres. Em primeiro lugar, dever de vida, da vida em si. Exato. Que é o privilégio maior que nós podemos, se não tivéssemos vida, não podíamos adorar, evidentemente. Portanto, a primeira questão é, de facto, essa, de sermos suas criaturas e de reconhecermos Deus como nosso Criador. Aliás, o texto que nós estivemos a ler remete-nos exatamente para a criação. Criador dos céus e da terra. Não é? Aquele que fez o céu, a terra o mar. Aliás, há aqui este texto de Apocalipse 14 vai buscar exatamente os elementos que estão no quarto mandamento, não é? No mandamento do sábado. Lembra do dia sábado santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar e tudo o que neles há, exatamente como o texto aqui descreve. Portanto, isto remete-nos para Deus como Criador. Mas ainda há uma outra razão, digamos, cósmica, para além depois daquilo que nós devemos e temos, digamos, o dever de adorar a Deus, por coisas, todos nós ao longo da nossa vida temos de facto com certeza temos muitos assuntos que na nossa vida particular, muitas vezes entre nós e Deus, nós sabemos e temos que agradecer aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos possibilitou, etc, etc. Aquilo que Ele evitou que acontecesse. Tudo isso. Mas há as duas razões cósmicas. Falaste da primeira, Deus como nosso Criador, mas há uma segunda que é igualmente importante, tão importante como essa, que foi tornada possível na pessoa de Jesus Cristo no seu sacrifício, que é a redenção. Não é? Quer dizer, Deus
é, digamos, nosso Criador duas vezes. Não é? Sim. Podemos dizer isto. De uma maneira, Ele criou-nos, foi originador da vida que nós hoje desfrutamos, embora seja uma vida limitada, enfim, pelo pecado, e temos, quando nascemos estamos logo condenados à morte, mas ao mesmo tempo, apesar dessa condenação, temos também a redenção, sempre a possibilidade da redenção. Nós hoje, em qualquer circunstância, decidimos, somos nós que decidimos, quer dizer, somos nós que decidimos se vamos ou não vamos ser salvos. No fundo é isso. Se aceitamos Se ou não, aceitamos, porque o que foi a feito salvação por é nós, muito não é? simples. A salvação é muito simples, é aceitar. Exato. Aceitar o sacrifício de Cristo. Se aceitarmos isso, somos salvos. Se não aceitarmos, Se não aceitarmos, perdemos-nos. exatamente. E essa... Mas há aqui uma parte no texto, Mário, que diz assim, temei a Deus. Isto é o que quer dizer que nós temor. temos que ter medo de Deus? As pessoas podem ser levadas a pensar isto, não é? Quando leem aqui, temei a Deus. Esse é um tema muito, muito recorrente em toda a Escritura, sobretudo no Velho Testamento, fala-se do temor. O temor do Senhor é o princípio, dizia o salmista, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós, muitas vezes, ficamos um pouco confusos com esta ideia, mas temos que ter medo. O medo que nós temos de Deus, o medo, entre aspas, que devemos ter de Deus, é o mesmo medo que os filhos devem ter dos seus pais. Ou seja, a admiração, O respeito, não é? e é a circunstância de estarmos na situação de criaturas. Se nós somos criaturas e temos um Criador, temos o respeito por este Deus, que é um Deus que está num plano completamente. A magnificência de Deus e a magnitude de Deus e a infinitude de Deus é de tal forma que nós, quando nos pomos ou tentamos pôr ao nível do Deus infinito, nós perdemos verdadeiramente a noção daquilo que somos. Somos tão pequenos, tão pobres, tão limitados, um pontinho, não é? que o temor vem desta decalagem entre a infinitude de Deus e a nossa pequenez. Quer dizer, não é o medo no sentido de fugirmos de Deus. Vai nos provocar a morte, de pensar... Porque este Deus é um Deus de amor. Se é um Deus de amor, o que é que o filho tem para com o pai? Que, sabendo que o pai o ama, evidentemente, é uma situação de respeito, mas não de temor naquele sentido negativo que nós atribuímos muitas vezes à palavra medo. Ter medo de Deus. É ter uma reverência tal pela grandeza de Deus. Exatamente. Que devemos reconhecer a todo momento que nós nada somos. Exatamente. E é isso que muitas vezes na Bíblia é traduzido pela palavra temor. Eu penso que terá sido a palavra provavelmente que melhor expressaria. A melhor que mais se aproxima. Mas quando se traduz, sobretudo, temor por medo, aí entramos dentro de um tipo de relação com Deus que pode ser perigosa. E muda completamente. E muda a nossa relação toda. Porque, quer dizer, se nós temos com uma pessoa uma relação de medo, evidentemente que vamos tentar fugir dela para estarmos livre do medo, por exemplo, da culpa, do medo da perdição. É por isso que nós não devíamos dizer, principalmente às vezes tem tendência, e eu já ouvi, tu também já ouviste, às vezes às crianças, não é? Olha que Deus está a ver, olha que Deus castiga. Criar, não é? Criar aquela imagem. A imagem de um Deus autoritário. E está a tomar nota de todas as coisas. De todas as coisas. Aliás, nós muitas vezes, na nossa teologia, também somos levados a essa imagem, não é? Quando falamos de um termo, que faz parte, inclusive, da nossa, que é o problema do juízo investigativo. Aliás, o termo juízo investigativo, até ultimamente foi alterado o nome para juízo pré-advento. Exato. Porquê? Porque o termo investigativo também pode nos levar levava a essa ideia, não é? àquela ideia de que parece que Deus anda à procura daquilo que são as nossas faltas para nos condenar. Para nos condenar. Para tomar nota, não é? E é exatamente ao contrário, quer dizer, Deus proveu tudo o que era necessário para nós sermos salvos. E isso tudo é exatamente o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso é que o juízo vai ser apenas... Para que é que serve o juízo? Para que é que existe o juízo? Nós às vezes perguntávamos uma vez aqui, eu lembro perfeitamente, estava aqui o pastor Ernesto Ferreira, e nós fizemos-lhe esta pergunta. Então, mas o juízo investigativo é necessário andar a esquadrinhar aquilo que as pessoas fizeram? Não, o juízo é para Deus mostrar o seu amor. É para mostrar ao universo
que é um Deus de amor e não um Deus E que vingativo. resultou nas nossas vidas e que foi Portanto, nós fomos capazes digamos de... que Deus é que precisa mais desse juízo que nós próprios. Porque eu quero demonstrar que é um Deus de amor. Porque o que é que o diabo tem feito ao longo de todo o tempo? Tem destruído o caráter, não é? Ou pelo menos a imagem que as pessoas têm. Deus é um Deus vingativo, é um Deus que Exatamente. vos quer tratar mal, que vos quer destruir, que vos quer pôr no inferno e tal. E sabemos que muitas religiões Ainda pregam isso, falam não é? do inferno, E se nos portarmos mal, vamos arder da fogueira que eternamente. nunca... Exatamente. Não é? Tudo isso são concepções de um Deus de quem tem que se ter medo realmente, não é? E por isso é que quando falamos aqui no conflito, não é? Podemos ser levados a pensar, ou estamos de um lado ou estamos do outro, e nós temos que ter medo de Deus, porque se não estamos no lado errado. Isso não é assim. Não é isso que Deus pede de nós, não é? Exatamente. E quando nós falamos deste tema da adoração, é claro, é muito claro de que os primeiros beneficiados com a adoração somos nós. Exatamente. Não é? Porque nós temos esta necessidade de nos ser relembrado, e é por isso que o sábado é tão importante, não é? Porque é o memorial da criação. E precisamos de ser relembrados constantemente de que nós somos criaturas, de que nada valemos, que dependemos de Deus, e que não vale a pena tentarmos ver as coisas de outro prisma, porque não há solução, não é? Nós estamos a falar da unidade na adoração. E tu falaste de um assunto muito importante, que é a adoração que nós temos ao sábado. O sábado é, por excelência e por natureza e por definição, o dia em que nós, por ser o dia de descanso de Deus na criação, não é? Em que nós temos todas as condições para relembrar essa criação e para adorar o Criador. De maneira que quando nós nos juntamos, e porquê é que é importante, ainda outra pergunta, porquê é que é importante a adoração em conjunto? Agora há muito aquela ideia de nós podemos ficar em casa, até agora temos internet, vemos tudo o que se passa na igreja, então estamos ali. Não, a adoração, lá está, porque a lição fala tanto daquilo que foi os primeiros tempos da igreja primitiva. Eles estavam unidos, em comunhão total, confraternização uns com os outros e todos unidos em comunhão com Deus. E o interessante é que a lição ainda diz que eles pediam bênçãos Exatamente. uns para os outros. Ora, como é que eu posso ter essa evidência de bênção se estiver isolado? Se estiver isolado, exatamente. Não é? Hoje cada vez mais se diz isto, quer dizer, sim. O importante é que eu sozinho eu posso fazer o meu caminho, encontrar... Eu conheço Deus, eu sei o que Ele pede de mim, exatamente. Não preciso estar ligado a nenhuma igreja, não é? Ouvimos isso com frequência. Ouvimos isso com muita frequência, mas sabemos que isso não é assim. Sabemos que o que Deus requer é que exista um espírito de união, de comunhão dos crentes, todos em adoração a Deus. Nos primeiros tempos, o que é que eles faziam? Tinham comunhão entre si, falavam dos seus problemas pessoais, com certeza uns com os outros, conheciam-se bem através dessa partilha, e depois não era ir virem à igreja e ouvir um sermão, não era isso que os trazia. Hoje nós fazemos muito a igreja passiva, que é sentar-nos no banco e ouvir, este culto foi tão bom e tal. Não é como isso se viéssemos ao restaurante, deixa passar assim a imagem, não é? E nos é servido o banquete. Vamos ser servidos de qualquer coisa. Mas nós não participamos. Exatamente. Verdadeiramente não comungamos, não estivemos em comunhão uns com os outros. Não contribuímos nada para que aquele banquete acontecesse. Exatamente. E por isso daí a importância da oração de intercessão, por exemplo, de intercessão por quem? Por os irmãos que estão ao nosso lado, que têm problemas, que sofrem dificuldades. Mas como é que tu vais saber se que eles têm problemas se tu não comungas com eles? Pois, se não comungo com eles, esse é o problema. Se não estás, não partilhas. Portanto, hoje, mais do que ouvir sermões, de facto, eu penso que a nossa igreja precisa fundamentalmente de nos reunirmos para estudar a palavra, como eles faziam, não é? E para orar uns pelos outros. Sim. Isso é o mais importante. Por isso a reunião de oração é muito importante, realmente. Porque aí temos como objetivo fazer isso. É reunir-nos, estarmos a partilhar uns com os outros e orarmos a Deus. E orarmos em conjunto. E vermos, não é, quais são as necessidades efetivamente uns dos outros, não é? A lição ainda nos apresenta aqui uma outra ideia, Mário, que é a falsa adoração. E há bocado, quando iniciámos aqui o nosso encontro, dizíamos que esta falsa adoração é aquilo que Satanás pretende, não é? É que nos desviemos do caminho certo. É verdade. Nós temos vários exemplos, a lição também fala disso, de falsas adorações. E temos uma logo no início da criação, com os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E qual foi o problema desta falsa adoração aqui?
E às vezes isto, enfim, faz-nos pensar, não é? Quer dizer, porque qual foi o problema de Caim ter oferecido aquilo que era, digamos, o fruto do seu trabalho, não é? Ele era um agricultor, tinha as suas coisas, enfim, os seus frutos, então ele pensou, bom, eu vou levar aquilo que tenho como melhor. oferta a Deus. Parece que não tem nada de mal. Sim. Só que havia uma pequena diferença, é que Deus tinha pedido especificamente uma coisa. E ele não fez o que Deus pediu, fez o que ele achou que devia fazer. Ou seja, a adoração dele foi baseada no orgulho. No orgulho. Ou pelo menos naquilo que ele pensava que era na correto. sua autossuficiência. Eu sei bem que Deus vai aceitar com certeza isto, depois ele vai perceber. Isto até é muito mais bonito e muito muito mais melhor bonito. e é fruto do meu trabalho e efetivamente eu tive que trabalhar muito, transpirar muito para ter isto. Claro. Portanto, Eu porque é não que Deus tenho não há de que estar aqui aceitar isto? Mas qual é a ideia agora de ser um animal? Ou... Nós temos, a Bíblia mostra-nos de uma forma tão clara, exemplos desses temos tantos, até mesmo com grandes homens como Moisés, aquela situação dele ter batido na rocha, parece que não teve importância nenhuma, mas Deus não tinha pedido isso. A diferença é esta, é que o homem faz aquilo que entende melhor, mas com isso está a desobedecer a Deus. E este é um raciocínio satânico, se quisermos. Sim. E perigoso, diabólico. porque às muito vezes perigoso é muito porque subtil. nos leva, é muito subtil, exatamente. Não é? É muito subtil. Isso é só, isto não tem importância nenhuma. É só isto. É só fazer isto. É um pequeno desvio. Mas o grande problema é que os pequenos desvios levam a consequências dramáticas sempre na vida das pessoas e na nossa vida também. E nós aprendemos isto assim. A falsa adoração começa aqui. É quando nós pomos os nossos pensamentos à frente dos pensamentos de Deus. Deus foi muito claro na maneira como quer que o adorem. Muito claro. Muito claro. Olha, eu sou o Criador, eu descansei ao sábado, quero que tu descanses ao sábado. Eu sou o único, não preciso que tu tenhas imagens de escultura. Não quero que tenhas imagens. Não preciso que tu tenhas Portanto, nada a substituir-me. E nós hoje vemos, a Bíblia é tão clara nestas coisas, e depois vemos que existem 300 e não sei quantas religiões cristãs, sim, não é? sim. Todas elas baseadas em princípio na Bíblia e nos ensinamentos que a Bíblia nos traz. E que depois alteram e adulteram aqueles que são os conceitos básicos, os princípios básicos da ordenança que Deus mandou. É só uma coisinha, não tem importância nenhuma. Isto, não, as imagens, não, mas isto é só para nós. Nós assim, temos o santo ali, nós imaginamos muito melhor, vemos a imagem da Virgem Maria, vemos a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado na cruz. Então conseguimos ver e percepcionar melhor. E o mandamento? Não farás para ti imagens de escultura. Pois, o problema é esse, é que está lá o mandamento. É sempre aquela ideia de que isto é a minha ideia, não vai ser... Com certeza Deus não vai levar isto a mal. Mas estamos a ir contra o princípio básico que Ele nos deu. E, portanto, Ou seja, é uma questão de lealdade. Falsa adoração. Não é? Se Deus diz, e Ele explica, e Ele é claro naquilo que pretende, porque é que nós temos que inventar? Claro. Não é? Nós temos que ser fiéis e leais àquilo que Ele pede. A lição fala-nos dos três jovens hebreus. Os três jovens hebreus, exato. É? Essa foi uma história de sucesso, digamos Exatamente. assim. Não é? E tu repara... Mas eles repara aquilo que eles responderam ao rei. Quando o rei lhes disse, então eu ouvi dizer que vocês agora não adoram a estátua que eu mandei fazer e tal. E Deus, Deus, tu sabes que há um Deus no céu que nos mandou adorar unicamente a Ele. E, portanto, nós sabemos que Ele é poderoso para nos livrar da fornalha ardente. Mas olha, Deus, se Ele não nos livrar, exatamente. Nós não te vamos dobrar os joelhos. Nós estamos prontos a aceitar. E Ele enfureceu-se e aconteceu tudo aquilo que Mas nós tu, sabemos. às vezes eu penso assim, Mário, se fosse só um jovem, se fosse só um, se calhar já não tinha tanta força. Eu só me dobro um bocadinho, ou só dobro um joelho e tal. Como e eram pronto. E nós três, temos, exatamente, eles conseguiram unidos, não é? E isto é importante, e eu penso que isto aparece nesta lição, não por acaso, não é? Falar da história destes três que juntos tiveram a força e a lealdade suficiente para permanecer fiéis aos seus princípios e àquilo que Deus pedia. Se nós não estivermos unidos com os nossos irmãos, com mais facilidade nós somos levados a fazer o desvio. Claro. Não é? E esse é o problema. Com mais facilidade nós procuramos um caminho alternativo. Nós na nossa vida deveríamos, enfim, devemos ter pensar para nós próprios o que é que nós estamos a fazer que nos altera, que nos desvia daquilo que é o caminho que Deus mandou.
às vezes pequeninas coisas que nós consideramos que não têm importância nenhuma, mas que têm a mesma importância que tiveram para os jovens hebreus, que tiveram, por exemplo, e que tiveram com Caim, com Abel, que tiveram com Moisés, com a cena da rocha. Portanto, tudo isso são pequenos desvios, mas que são grandes pecados. E que trouxeram consequências terríveis, graves para a vida das pessoas, não é? E outro aspecto importante da lição é como é que nós conseguimos adorar ou conseguimos saber qual é a adoração que Deus pretende se não estudarmos a sua Bíblia. É exatamente pelo estudo. Exatamente. Não conseguimos. Exatamente. É o estudo da Bíblia que nos mostra o caminho. Eu costumo dizer que nós nunca vamos saber quais são os caminhos que Deus pede se não abrirmos o mapa. Claro. Não é? É que as pessoas depois dizem assim, mas eu não preciso estudar a Bíblia em casa porque eu vou à igreja, claro. Eu até ouço as palavras cruzadas, até assisto na internet. E depois pegamos nos versículos bíblicos, e alguns deles até a lição nos fala sobre isso, não é? E diz que há uma grande responsabilidade que nos é incutida quando nós não pegamos nas Sagradas Escrituras para as estudar. Porquê? Porque lá está, não vamos conseguir perceber onde é que está o erro. E ele, como nós dizíamos, de vez em quando é tão subtil que se nós não tivermos verdadeiramente esclarecidos sobre aquilo que Deus diz, somos levados também ao engano, não é? E é por isso que fala aqui sobre os cidadãos de Bereia, não é? E diz que eles, era-lhes dito, mas eles depois o que é que faziam? Iam verificar. Pegavam nas escrituras e iam verificar. Paulo o escritor portanto, não é Paulo, é Atos, portanto Lucas que escreve, e ele compara os de Salónica e de facto com os de Bereia, não é? E a diferença é esta, é que os de Bereia iam confirmar se aquilo que eles pregavam, que os apóstolos pregavam, estava de acordo com a Escritura. Não é? E depois de confirmarem se o Senhor aceitavam. E eu acredito que se todos os seres humanos fizessem isto, se calhar não estariam tantos perdidos, ou pelo menos mal direcionados, digamos assim, neste mundo, não é? Porque quando nós estamos unidos e nós estudamos a palavra de Deus, eu posso ter uma dúvida, mas o meu irmão pode ter percebido plenamente aquele aspecto. E pode-me explicar, e podemos estudar em conjunto. Aliás, é isso que nós pretendemos também aqui nas palavras cruzadas, não é? É possibilitar, não é, que tu e eu fiquemos mais entendidos na lição, não é? Porque estamos aqui a partilhar ideias. Eu estava a lembrar que nós falámos da falsa adoração, falámos, enfim, dos jovens hebraicos, falámos também do Adão, dos filhos de Adão, de Caim e de Abel, e não falámos da tentação de Jesus no deserto. Porque isto realmente é uma coisa extraordinária, quer dizer, o diabo numa situação de grande falência, de grande fraqueza física, até nós quando estamos há algum tempo sem comer, uma das falhas maiores nem sequer é a nível físico, é a nível mental. Exatamente. Nós ficamos com as ideias um bocadinho nubladas, o cérebro parece que fraqueja e tal. Depois existe um mecanismo que no fígado faz com que nós começamos a ter um bocadinho mais de açúcar, porque lá as reservas que estão lá e tal, o organismo vai lá buscá-las e tal, e nós recuperamos um bocadinho. Agora, com 40 dias eu acho que é uma coisa tremenda. Eu acho que Cristo devia estar mesmo debilitado em todos os aspectos físicos e mentais. E então recebe esta ordem, enfim, do diabo, para que, olha, tudo isto, eu quando vou lá ao alto, não é? Tudo isto te darei. E agora nós podemos ainda imaginar outra situação. Como é que ele tinha autoridade para dizer tudo isto te darei? Bom, podemos dizer que quando Deus criou Adão e Eva, não os tornou, Adão e Eva, donos do mundo. Sim. Mas digamos que lhes deu a capacidade para governarem o mundo. Mordomos, e nesse aspecto eram mordomos do mundo. E perderam essa mordomia para Satanás quando pecaram, é verdade? Sim. Não é? E a partir daí, Satanás tornou-se, entre aspas, o dono disto. O dono, não é verdade, o dono é Deus, mas ele é quem dirige, é quem governa, porque herdou a mordomia de Adão e Eva. E nessa circunstância, ele sentiu-se então autorizado a dizer isso. Tudo isto darei se prostrado me adorares. É então que Cristo vai dizer que
dar aquela resposta magnífica e dizer-lhe que realmente isto era uma coisa que bradava aos céus, verdadeiramente, a criatura, que era Satanás, a pedir ao Criador, que era que o adorasse. que o adorasse. No fundo foi isso que ele pretendeu, e Satanás começou aqui a ser derrotado. Verdadeiramente, a missão de Cristo começou logo no princípio, ainda antes dos 3 anos de ministério. Cristo aqui já, digamos que, deitou a primeira pedra para a destruição do diabo e para a resolução do problema do pecado, que depois se viria a consumar mesmo na cruz. Pronto, mas voltando agora ao nosso tema, porque este assunto realmente da falsa adoração neste aspecto era muito interessante, É interessante para nós falarmos. como Satanás teve a ousadia, não é? A ousadia, exatamente. De chegar ao pé de Jesus. Pronto, nós sabemos que o objetivo era aproveitar-se do estado débil em que Jesus estava, mas ainda assim era uma ousadia tremenda, não é? Era como se eu chegasse agora ao pé de ti e dissesse assim: olha, Mário, se tu fizeste alguma coisa, eu dou-te o teu carro. Exatamente, era um pouco isso. Eu dou-te o teu carro se tu fizeres Exatamente. qualquer coisa. Não é? Era preciso. Não sei, eu às vezes penso que. Eu penso que Satanás se calhar também estava um bocadinho desesperado já, não é? E dizia... Estava, mas estava esperançoso, porque senão ele não perdia tempo. Exatamente. Não é? Dizer, ele estava, todas as tentações a que ele submeteu Cristo, ele teria alguma hipótese, alguma chance de conseguir a vitória, porque senão ele não perdia tempo com isso. Ele tinha esperança, ele tinha esperança em relação à fome, em relação a transformar as pedras em pão, tinha esperança em relação à adoração, etc. Mas, realmente, em todas elas ele não saiu vitorioso, felizmente. Na lição de terça-feira nós entramos dentro de um aspecto que é a mensagem, a tríplice mensagem angélica, e concretamente o primeiro anjo desta tríplice mensagem vem-nos dar aquilo que é de alguma maneira o âmago da mensagem adventista, quer dizer, aquilo que nós proclamamos nos dias de hoje é aquilo que o primeiro anjo vem a dizer, um anjo a voar velozmente, portanto com mensagem, digamos, com alguma urgência, com urgência para ser instituída, e falando com grande voz, portanto com uma voz para ser ouvida em todos os habitantes da Terra, e vai dizer aquilo que nós falamos, não é? Quer dizer, o âmago da mensagem adventista é exatamente este, que é temer a Deus, lá já falámos disso, dar glória, porquê? Porque chegou a hora do seu juízo. Não é? Exato. A hora do seu juízo. O juízo de Deus, nós sabemos que o juízo já começou, em 22 de outubro de 1844, foi quando Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Exato. Aí começou a data histórica, digamos, do juízo. Começou por aqueles que já morreram, que já viveram nesta terra e que morreram também, e o juízo continua até chegar, de facto, à nossa situação, àqueles que estão vivos. E nós sabemos que o juízo vai terminar um dia, não é? Sim. O juízo, como já falámos dele, é uma manifestação, é Deus a justificar-se perante o universo, a razão como tratou, de facto, o problema do pecado aqui, e, no fim, nós sabemos, a Escritura e a profecia fala-nos de que todos vão reconhecer que Deus é um Deus justo, mesmo aqueles mesmo os perdidos, quer dizer, vão reconhecer de facto que Deus agiu com justiça em todas as circunstâncias. E, portanto, esta mensagem traz-nos também, porque nós estamos a falar da unidade da adoração, traz-nos também esta unidade de adorarmos o Deus Criador, o Deus do sábado. Aliás, a mensagem dos 3 anjos é-nos muito querida, não é? Claro. Nós falamos muitas vezes sobre ela, porquê? Porque ela inclui a nossa missão. Não é? Esta mensagem traz-nos a nossa missão. Ela revela a graça e o amor de Deus, mas também nos diz: sai dela, não é? Vem, escolhe-me, pensa bem, pondera bem, toma a tua decisão, porque vai vir a hora do juízo. E isto é a nossa missão nesta terra, não é? Enquanto igreja, enquanto cristãos, individualmente, em coletivo, porque é, como nós dizíamos, uma mensagem muito urgente. É aquilo que vai anteceder a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Portanto, depois já não há hipótese. Não é? E se nós estivermos unidos nesta missão, nesta mensagem, verdadeiramente, nós estaremos a fazer um trabalho péssimo, não é? Naquilo que é evangelizar e mostrar ao mundo quem é Jesus e o caráter de Deus, não é?
Nesta questão da adoração, de que fala a mensagem do primeiro anjo, primeiro Deus dá-lhe glória porque vem da hora do seu juízo, digamos que no fim do tempo, nesta altura, no tempo em que nós vivemos, a adoração é um aspecto muito importante realmente e torna-se central no grande conflito. Não será por acaso que, digamos, que o diabo tem usado, digamos, a classe social mais elevada em termos intelectuais, nomeadamente a classe universitária, os professores universitários e todo o mundo universitário, que enveredam cada vez mais por aceitar a evolução como as teorias alternativas ao aparecimento da humanidade, não é? Para quê? Para que... Porque ninguém se lembre que Deus é o Criador. Deus é o Criador, exatamente. Repara, a imagem que se generaliza, a ideia que se generaliza cada vez mais no nosso mundo é de que, de facto, o que acontece na natureza é uma coisa que vem de há bilhões de anos, a evolução é que trouxe a vida, primeiro em moléculas, depois em formas mais organizadas, até chegar à vida animal, mais tarde na vida humana, etc. Nós sabemos como é que isso acontece. Para quê? Para que Deus desapareça da cena. Então, se Deus não é adorador, se Deus não é criador, não vai ser adorado como Exato. tal. E, portanto, parece que neste conflito logo, o diabo está a ganhar. Eu não sou criatura. Exatamente, eu não sou criatura. Deus não é criador, eu não sou criatura. Eu estou aqui por mero acaso, quer dizer, por uma evolução. Ou seja, não há dependência de Deus. De Deus. Não há e, portanto, repara que a filosofia hoje parece que afasta-nos cada vez mais, e os nossos jovens que estão nas universidades veem que isto é uma realidade, que a ideia de um criador é uma coisa que está ausente nos bancos das escolas universitárias. Nós sabemos que isso é fruto do trabalho de Satanás, Isto não é? Plenamente. Estou convencido disso, quero dizer. Sim. E aí parece que, em termos de número, pelo menos, ele está a ganhar essa batalha, Sim. não é? Cada vez mais a ideia de um Deus criador é uma ideia. Mesmo aqueles que acreditam em Deus em muitas religiões, afastam a hipótese de Deus como o criador da Sabes Bíblia. que às vezes eu encontro pessoas que tentam ter o melhor dos dois mundos, não é? Exatamente. Ok, nós acreditamos que há uma força lá em cima, já ouviste isto também, não é? Sim, claramente há uma força sim, e tal, nomeadamente mas no não mundo. Percebemos muito bem como é que nós aparecemos. Pois. Ou seja, acreditam em Deus, mas se calhar nós aparecemos e depois é que Deus apareceu. Exatamente. Não Exatamente, é mais por aí. Eu achei interessante quando a lição nos diz que a adoração é um estilo de vida, que nós devemos respirar a adoração, que nós devemos viver em adoração constante. Porquê? Lá está. Porque a adoração é o reconhecimento de que nós nada somos. E se nós tivermos esta humildade, mais fácil será também estarmos unidos uns aos outros. Há um texto aqui que eu vi da irmã Ellen White, que ela diz o seguinte: a questão central na crise final será a adoração. Eu achei isto muito interessante. Parece que a adoração está presente, digamos, ao longo de toda a história do ser humano. Porque desde o Éden, não é? Quer dizer, a questão da adoração pôs-se, nos tempos de Cristo pôs-se, e hoje mais do que nunca se põe. E já se pôs antes, não é? Satanás também. Exatamente, o primeiro problema foi a exatamente. adoração. Parece. Hoje, é por isso é que Deus convida os habitantes da Terra, nesta crise final, a adorar o verdadeiro Deus, a adorar aquele que fez o mar, o céu, a terra e as fontes das águas. É importante, então, nós, de facto, termos Deus como o único ser digno de adoração, porque é, de facto, o Criador. E é por isso é que somos e devemos ser sempre fiéis defensores da criação, quer dizer. E está na hora de terminarmos, Mário. Não sei se gostarias de fazer mais algum resumo ou acrescentar mais alguma coisa aqui nós já falámos do estudo da Bíblia, falámos dos primeiros crentes do estudo e da comunhão, e temos muitos exemplos bíblicos. Falávamos do rei Josias, que no meio de uma crise grande descobriu os escritos, os rolos, e depois obrigou, digamos, que o escrivão lesse os rolos, e de repente houve ali um reavivamento graças ao regresso, digamos, à origem da doutrina, da palavra. E nós hoje deveríamos ter esse cuidado na nossa vida, cada um de nós, como crentes, ter o cuidado de
voltar à Escritura. Porque só assim sabemos e temos, como tu dizias, o mapa para Sim, seguir sim, a nossa sim, estrada espiritual. É muito importante. Sabes, eu gostaria de terminar com uma frase que está aqui na nossa lição que diz assim: sem oração e sem estudo da Bíblia, com o desejo de conhecer a verdade de Deus para nós, a nossa comunidade não vai experimentar a unidade em Cristo. Era o que tu dizias. A Bíblia é aquilo que nos leva, é a palavra que nos leva até Deus. E se nós não estudarmos e não cruzarmos palavras todos os dias, diariamente, pegando e estudando a nossa Bíblia, nós não vamos certamente conhecer este Deus maravilhoso que nos quer salvar, que está pronto a aceitar-nos, não é? E de braços abertos para que um dia possamos viver junto com Ele, e esse é o nosso desejo. Mário, foi um prazer muito grande. Foi um prazer também. Está bem? Até uma próxima oportunidade. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto